Se o governo não resolver, Oreiro e Quá, o Japuana, Coiupupe. Ore, o Japuquá, Coiupupe. Tem Baasu e Ponhaina. Segundo o Ministério da Saúde, de 2000 a 2011, 555 índios tiraram a própria vida, em geral por enforcamento. Perdi minha mãe, suicídio, morrendo. Os Guarani Kaiowás ganharam a atenção não só do Brasil, mas do mundo inteiro, principalmente nas redes sociais, por conta de uma carta para reclamar de uma decisão da Justiça Federal que dizia que eles teriam que sair da terra que estão ocupando. Eu divulguei essa carta então por causa que as pessoas, que do nosso Tecorá tem perdido lideranças. As pessoas entenderam dizendo que ia acontecer um suicídio coletivo, mas na verdade não é isso, Enquanto na média nacional a taxa de suicídio em 2007 foi de 4,7 por 100 mil habitantes, nas áreas indígenas do sul do estado chegou-se a 65,68 por 100 mil habitantes. A maioria é do sexo masculino e tem entre 15 e 29 anos. Na verdade, no documento está escrito, a gente vai sair daqui somente se eles nos matarem aqui, Mas não a gente se matarem aqui, Os Guarani Kaiowás, segundo o IBGE, são a segunda maior população indígena do país. São 43 mil índios que vivem no sul do Mato Grosso do Sul, basicamente numa região conhecida como Cone Sul. A partir da década de 50, há uma intenção do governo brasileiro de transformar aquela área em fronteira agrícola. 40 até 50 é no maior tranquilidade. Tinha floresta ainda, tinha mel, tinha de tudo. Então o governo começa a vender terras, a conceder títulos de propriedade para fazendeiros. Comprou de quem? De quem ele comprou? Isso eu quero saber também, de quem ele comprou. Porque aqui não existia os fazendeiros. Nós encontramos três tipos de situação. Os índios que moram em reservas e que reclamam do confinamento. Índios que estão em propriedades rurais, que invadiram essas propriedades porque eles já dizem que ali é o Tecorá, ali é o território sagrado deles. E também índios que, sem ter para onde ir, estão acampados de qualquer jeito na beira de estrada. Que aqui no Mato Grosso do Sul, todos os proprietários são titulados. Aqui são propriedades com direito, com cadeia dominial de 50, 60, 70, 80 anos. O problema é que a Constituição diz que a União não pode comprar terras de ocupação tradicional indígena. Então, nesse caso, os fazendeiros não receberiam pelo valor da terra, que é o que eles gostariam no caso de serem obrigados a sair. Eles receberiam apenas pelas benfeitorias feitas nessa terra. Porque se tinha índio em Mato Grosso do Sul, tem na Avenida Paulista, tem na Ipanema. Existe um histórico de índios que desapareceram e há uma série de relatos de ataques por pistoleiros que chegam atirando. Que é a minha arma, Desde que aconteceu as coisas comigo lá na fazenda, Então eu resolvi, tem que andar armado, É porque sua propriedade está sendo invadida, sua casa está sendo invadida. O que aconteceu comigo é que me sequestraram, Não é um confronto, é uma ação e uma reação. E além disso, meu irmão faleceu, foi assassinado. Então tudo isso aí me deixa com a minha cabeça muito variado, Não é uma guerra. O que eu tenho mesmo vontade mesmo é também estar do lado do meu irmão, Eu acho que nós vamos perder tudo, nós índios. Nós vamos morrer tudo. Depois ninguém não vai aproveitar a nossa terra, o que nós temos. Quero deixar muito claro que essa dívida, se é que tem dívida com a população indígena, essa dívida é da sociedade brasileira como um todo, não é do produtor rural, não. A tristeza nossa não é barato, não. A tristeza nossa é caro.